Eu vos saúdo na paz do Senhor, amém? Eu vos saúdo na paz do Senhor, amém? O clima está propício para grandes milagres. A glória do Senhor já desceu na casa. Só não sentiu quem não quer, porque a glória está palpável, está visível. Nesta oportunidade, eu quero deixar um texto conhecido de todos vós outros. Enquanto eu estava ali cultuando ao Senhor, comecei a lembrar deste texto. É um texto muito conhecido. Levíticos capítulo 6, o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus ordena a Moisés que construísse um tabernáculo. O tabernáculo que foi uma ordenança de Deus para Moisés e serviria como um ponto de adoração, um lugar de louvor. O tabernáculo seria um lugar aonde Deus se aproximaria do seu povo. Quando Deus manda Moisés construir este tabernáculo, Deus, ele dá um projeto para Moisés. E Deus faz questão de dizer para Moisés que tudo teria que ser detalhadamente conforme Deus havia requerido. Quando nós começamos a meditar neste texto e sobre este tabernáculo, nós vamos ver que dentro deste tabernáculo, os sacerdotes, eles prestavam um culto ao Senhor. Dentro deste tabernáculo havia celebrações. Dentro deste tabernáculo havia adoração. Dentro deste tabernáculo havia alguns utensílios que tinham a sua utilidade própria. Mas o que me chama mais atenção neste capítulo e neste versículo é o altar de bronze, o altar de holocausto. Deus havia mandado Moisés dizer para Arão e para os seus filhos que neste altar haveria algo que não poderia faltar, haveria algo que seria uma primazia, haveria algo que eles deveriam ter uma preocupação maior, que era que o fogo ardesse continuamente. Não deveria ter pausa, não deveria ter momento em que o fogo viesse a se apagar. Deus está ordenando para Moisés, Arão e seus filhos, dizendo: olha, Moisés, fala para Arão que este fogo, ele tem que arder sempre. Ele tem que arder de dia, de tarde, de noite, pela madrugada. O fogo que está neste altar, ele não vai ter pausas. Quando eu começo a meditar nisso, algumas coisas me chamam a atenção e eu aprendo com o holocausto e com este fogo algumas lições neste texto. A primeira lição que eu aprendo neste texto é que Deus, ele enviou o fogo no altar. Se você for notar no capítulo 9, versículo 24, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus manda fogo sobre o altar. E é este fogo que Deus está falando que ele não poderia se apagar. A outra coisa, outra lição que eu aprendo neste texto é que Deus estava falando para Moisés e Arão, dizendo: olha, Moisés, eu vou mandar o fogo, mas vai ser da preocupação de vocês, vai ser do caráter de vocês, vai ser do trabalho de vocês manter o fogo aceso sobre o altar.
A Bíblia Sagrada vai dizer que era uma ordem de Deus, e se viesse a ordem de Deus, o sacerdote deveria obedecer. Todos aqueles que ouvissem ou que recebessem a ordem da parte de Deus deveriam colocar em prática aquilo que Deus estava falando. Alguma outra coisa neste texto me chama a atenção, é que o tabernáculo, ele não era um tabernáculo fixo. O tabernáculo, ele era um tabernáculo transitório. Chegava uma hora em que a nuvem subia, Deus olhava para Moisés e dizia: Moisés, levanta a tenda, desmonta o tabernáculo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aqui eu acho uma coisa muito interessante, igreja. Sabe o que é? A Bíblia Sagrada não diz, mas os estudiosos da Bíblia, como Champlin e alguns outros estudiosos, vão dizer que mesmo depois do tabernáculo desmontado, mesmo depois de todos os utensílios cobertos com uma coberta, o fogo, de alguma forma, os sacerdotes tinham que manter ele aceso. Ou seja, mesmo fora do templo, mesmo longe do altar, o fogo tinha que se manter aceso. Talvez você não entendeu. Eu vou continuar repetindo até cair no seu entendimento. O culto acabava, o fogo permanecia aceso. O culto terminava, o fogo permanecia aceso. Os levitas desmontavam o templo, o fogo continuava aceso. Os sacerdotes limpavam o altar, mas o fogo que Deus havia mandado, ele não se apagava. Ele não se apaga. Segura um pouquinho. A Bíblia Sagrada vai dizer que vira ou volta, eles montavam de novo o tabernáculo e começava novamente a adoração. Aqui neste altar eu aprendo algumas coisas. Aqui neste altar eu aprendo algumas lições. A lição que eu aprendo neste altar é que Deus sempre manda o fogo, mas a obrigação de colocar a lenha não é de Deus, é do sacerdote. Deus está dizendo: Moisés, fala para Arão que eles vão ter que manter o fogo aceso, mas está fazendo frio, Deus, se vira, o fogo tem que ficar aceso, mas está chovendo, Senhor, não tem problema, o fogo tem que ficar aceso, mas Deus, o holocausto está demorando queimar, põe mais lenha, porque quanto mais lenha colocar no altar, o fogo vai queimar. Moisés fala para o fogo não se apagar. Oh, meu irmão, agora você vai torcer o bico, mas não fica com raiva de mim. Estamos vivendo em uma geração, a qual esta geração, ela está sendo conhecida por quê, Robson? Ela está sendo conhecida como a geração do fogo santo. Infelizmente não. A geração que estamos vivendo do século 21 está sendo conhecida como a geração apaga-fogo. A geração apaga-fogo. Nunca se viu no século 21 uma dificuldade tão grande de manter o fogo aceso em nossas vidas, de manter o fogo aceso no altar, de manter o fogo aceso na igreja. O problema não está em Deus, porque Deus manda o fogo. O problema não está no ponto de partida, está no ponto de chegada, porque Deus disse: eu mando fogo, mas você se vira para manter. Eu mando fogo, mas você se vira para manter ele aceso. Os dias em que estamos vivendo, Deus manda fogo, mas o povo não quer manter o fogo aceso, o povo não quer manter a lenha no altar. É por isso que tem altar por aí que você sopra, não sai fogo, só sai cinza. É por isso que tem altar por aí que você sopra, a fumaça não é quente, a fumaça já é fria, mas Deus está falando: eu mando fogo, mas só vai ter fogo quem botar lenha,
quem botar lenha, oh meu irmão, pera lá, deixa eu aproveitar minha oportunidade, pera lá. Estamos vivendo em uns dias em que estão confundidos o emocionalismo com o avivamento. Estamos vivendo em um dia em que estão confundidos, pastor Renan, o avivamento com o emocionalismo. Quer ver uma coisa? O pregador prega 1 hora de Bíblia sem parar, a Bíblia pura, o povo fica de boca aberta, mexendo no Zap, olhando mensagem no Facebook, não quer nada. Sabe o que é isto? É altar sem lenha, é altar sem fogo. Mas vem uns por aí que pega o microfone e fala, dá 3 pulos e corre. Oi, irmão, se não tiver a porta ele não para, ele quer só pular, não quer saber de colocar fogo. Eu aprendo uma coisa com Abraão. Sabe o que eu aprendo? Que no culto tem que ter fogo, tem. No culto tem que ter lenha, tem. Mas no culto também tem que ter cordeiro. Sabe por quê? Porque o altar só queimava por causa do holocausto. O altar só queimava por causa do holocausto. Sabe que eu aprendo, Márcio, com Abraão? A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sobe no monte, sacrifica o teu filho. Quando ele está no pé do monte, Isaac chega para ele e diz: pai, aqui tem fogo, aqui também tem o cutelo, também estamos levando um bocadinho de lenha. Aí Abraão sabia, Abraão conhecia Deus. Aí Isaac chega para Abraão e diz: mas Abraão, ô pai Abraão, aonde está o cordeiro? Aí Abraão conta um segredo para Isaac, dizendo: ai, ô meu filho, o cordeiro Deus proverá. Sabe o que ele estava dizendo para Isaac? Meu filho, você ainda é novo, você gosta do fogo, você gosta do cutelo, você gosta da lenha, mas saiba de uma coisa: culto que tem fogo, culto que tem lenha e não tem cordeiro, não é sacrifício, é homicídio. Não é sacrifício, é homicídio. Nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer: eu mandei fogo, mas tem lenha, eu estou mandando fogo, mas eu quero ver se a lenha vai continuar ardendo lá fora, se a lenha vai continuar ardendo dentro de casa, se a lenha vai continuar ardendo na faculdade. Tem fogo, mas eu quero ver lenha nesta noite.